Apocalipse, capítulo de número 2. Vamos ler, por gentileza, o versículo de número 1 até o versículo de número 7. Glórias a Deus. Deus abençoe a vida daqueles que estão na live, pessoas que estão trabalhando. Algumas vieram pela manhã, outras não conseguiram estar, estão aqui à noite, e outras só estarão amanhã no encerramento. Creio que Deus fará coisas grandiosas, amém? Versículo 1 nos diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos. Sofrestes e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, pratica primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore de vida, da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E você diz amém. Se você tem, pode tomar o seu assento. Se você quiser e puder aplaudir Jesus, a Ele seja toda a honra, toda a glória, toda a nossa devoção. Eu confesso aos irmãos que, por mais que eu já venho pregando desde os meus 8 anos de idade, cada vez que a gente sobe nessa tribuna para poder, ou em qualquer outra igreja, para falar do amor de Deus, parece que é sempre a primeira vez, dá aquele friozinho na barriga, e vem aquele sentimento: será que é aquilo que Deus quer que eu fale? Será que é aquilo que Deus direcionou? Durante esses dias, enquanto a gente veio se preparando a essa festividade, pedi a Deus a orientação do que falar e do que ministrar. E o meu coração ardeu muito quando eu ouvi um louvor que agora eu não lembro qual era o nome, que falava sobre o primeiro amor. E eu decidi ir para a Bíblia e encontrar esse primeiro amor. Foi quando eu achei o texto de Apocalipse, capítulo de número 2. Dentro do Apocalipse, que é o livro das revelações, Deus começa falando especificamente às 7 igrejas da Ásia Menor, por causa da situação que eles estavam vivendo. As 7 igrejas aqui não eram as únicas naquele lugar, elas tinham um diferencial sobre elas. Há quem diga que aquelas igrejas, elas sobressaíam por causa não só da espiritualidade, mas das obras que elas exerciam, e por causa do poder de Deus, que agia de uma forma tão tremenda sobre cada uma delas. Contudo, mesmo todas essas igrejas, tendo o que muitos não tinham, elas tinham seus altos e baixos. Umas estavam de acordo com a vontade de Deus, e outras tinham dificuldade de se manter dentro daquilo que Deus havia proporcionado a cada uma delas. Temos 7 igrejas. 4 dessas igrejas foram reprovadas nas regras e nas listas de Deus. 2 dessas igrejas receberam elogio da parte de Deus, e uma dessas igrejas estava tendo dificuldade de se manter firme, e esta é a igreja de Éfeso, a qual acabei de mencionar. 7 foram as igrejas da Ásia Menor, que nós conhecemos como a Turquia. Deus fala e começa no seu livro, no capítulo de número 2, falando primeiro com a igreja de Éfeso. Depois ele fala com a igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, e por fim ele fala de Laodiceia. E por que Deus chama a atenção dessas igrejas? Porque cada uma dessas igrejas estão dentro deste período aqui, vivendo um período de perseguição. Além de estar sendo perseguida, as igrejas precisavam ser alinhadas, porque já não estavam mais conforme a vontade de Deus.
A gente consegue observar dentro de cada leitura, do capítulo 2 e do capítulo 3 de 7 igrejas, as qualidades e os defeitos dessa igreja. A igreja de Éfeso foi relatado aqui. O defeito dela era porque ela tinha deixado o seu primeiro amor. A igreja de Esmirna, o texto vai dizer para nós que esta igreja iria receber da parte de Deus a coroa da vida, se ela se mantivesse fiel dentro daquilo que eles acreditavam. A igreja de Pérgamo era aquela igreja que tinha dentro dela o trono de Satanás, e por causa disso Deus havia reprovado. Quando a gente vê a igreja de Tiatira, é uma igreja que tem amor, é uma igreja que tem obras, é uma igreja que tem fé, mas a Bíblia diz que essa igreja dava oportunidade à doutrina de Jezabel. Quando a gente olha para o texto menciona a igreja de Sardes. Quem era a igreja de Sardes, pastor? Ela era a igreja que tinha o nome de quem era viva, mas já estava morta há muito tempo. Pastor, por que tudo isso acontece? Por causa dos defeitos dessa igreja. E o texto continua dizendo para nós, ainda no capítulo 2 e no capítulo 3, que a igreja de Filadélfia foi a igreja que mais recebeu elogio, porque mesmo tendo pouca força, a Bíblia diz, guardou a palavra e não negou o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. E por último, o texto encerra dizendo sobre a igreja de Laodiceia. Quem era a igreja de Laodiceia, pastor? Era aquela igreja que não era nem frio e nem quente, era uma igreja morna, e por causa da sua mornidão, o Senhor a vomitaria de sua própria boca. É assim o cenário que estão dessas igrejas. Umas estão aqui em cima, outras estão aqui embaixo. Umas estão vivendo uma fase boa da sua vida, do seu ministério, em contrapartida, outras estão vivendo. E por que tudo isso acontece? Porque a igreja, mesmo sendo de Deus, existem homens que estão doutrinando, ensinando, pastoreando. E se existem homens, gente, isso fala de carne, fala de sentimento. Existem horas que a gente vai estar no auge, existem horas que a gente vai estar lá embaixo. Existem horas que nosso espiritual vai estar movido por uma glória tão grande, como também existem momentos que nenhuma paz do Senhor a gente quer receber. E se a gente vê um crente vindo na mesma calçada, a gente quer atravessar por outro lado, porque só Deus e eu sei como está a nossa vida. Assim é esse ministério, assim é o ministério de cada um que está aqui. Existem momentos que a igreja está vivendo a melhor fase da sua vida, mas existe aquele momento que só a misericórdia de Deus. E geralmente quando chega esse tempo da misericórdia, é o que é o problema. Porque quando a gente está avivado, a gente consegue orar, a gente consegue ler, a gente consegue jejuar, a gente consegue buscar a Deus de uma forma muito linda. Mas quando chega o tempo mau, quando chega o dia mau, quando chega o momento ruim, às vezes a gente está mais propício a se desviar do que tentar se fortalecer. Às vezes a gente está mais propício a parar do que continuar tentando. Às vezes a gente quer mudar de lugar, quer mudar de ambiente, e nem sempre isso vai conseguir melhorar. Deus, vendo que a situação das 7 igrejas referenciais, estavam tão críticas, mas tão críticas, que Ele mesmo decide levantar alguém. E esse alguém que vai levantar é alguém que tem experiência, é alguém que andou com Jesus, é alguém que tinha a senha do céu, e este é o apóstolo João. Só que o que mexe comigo é que nós estamos falando de uma igreja que está passando a pior fase da sua vida, está tentando se erguer. E quem Deus vai chamar? João. Aonde é que João está quando Deus decide usar a vida dele para escrever as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor? O texto vai dizer, as escrituras vai dizer que ele estava preso aonde, gente? Na ilha de Patmos. Todo mundo conhece essa história, todo mundo conhece esse momento. E o que mexe comigo é saber que Deus está pegando um dos apóstolos que tinha sido maltratado, tinha sido perseguido, tinha passado pela mão dos homens, estava preso numa ilha, condenado a uma morte. Como é que Deus ainda vai usar esse homem? Se eu sou João, e nas condições de João, eu ia dizer, eu não vou entregar coisa nenhuma,
Eu não vou escrever coisa nenhuma. Eu não vou pregar coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque por causa da tua palavra eu estou preso. Por causa de Jesus eu vim parar na ilha de Patmos. Por causa da situação que eu estou vivendo, eu cheguei no lugar onde eu estava. Só que ao invés disso, ele aceita a missão. E porque ele aceita a missão, e porque Deus escolhe João, gente, é porque João está fragilizado, João está machucado, João está preso, mas ele ainda tem unção para levantar 7 igrejas. Vou repetir, Deus escolheu João, porque mesmo fraco, ele ainda tinha autoridade para levantar 7 igrejas. Sabe por que a tua casa ainda vai manter-se de pé? Sabe por que a sua igreja ainda vai se manter de pé? Sabe por que a sua vida ainda vai se manter de pé? Porque mesmo fraco, o apóstolo Paulo disse em 2 carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, a última parte do versículo: quando eu penso que estou fraco, Meu Deus, aleluia! Glória a Deus! é aí que eu estou. Aleluia! Deus sabe a unção que foi depositada sobre a sua vida. Deus sabe a autoridade que ele depositou sobre você. João poderia dizer: não quero, mas sabe por que ele foi escolhido? Porque ele ainda tinha unção para levantar 7 igrejas. E você está aqui dizendo: para que eu fui chamado? Deus te chamou para levantar, Deus te chamou para edificar, Deus te chamou para colocar de pé, Deus te chamou para levantar ministérios e igrejas. Glória a Deus. Para João pregar, ele precisa saber todo o relatório da igreja. Capítulo 2, capítulo 3, ele não enviou a carta, ele está escrevendo as cartas. Então ele sabe como está o cenário. E se ele sabe como está o cenário das igrejas, para que eu vou pregar? Porque às vezes o nosso mal é esse: a gente olha a fase ruim, olha o momento ruim e já determina que aquela fase, aquele momento já é o futuro daquela igreja, daquela pessoa, daquele ministério, daquela casa, daquela família. Aleluia! A gente julga o momento, determinando o futuro por aquilo que a gente está vendo agora. Só que não há uma passagem no livro de Apocalipse, João olhando para Deus e dizendo: para que investir, para que pregar, para que falar, para que manter de pé, para que sustentar? Não está dando certo, tira outro. Pelo contrário, ele só entrega a mensagem. Por quê, pastor? Porque João não foi chamado como médico. Médico é quem dá laudo. Profeta, apóstolo, determina fundamentos, determina a unção, determina ministério, edifica a igreja, edifica o ministério. E aí Deus chama João. João se dispõe a ministrar. Acabei de dizer que essas igrejas, elas eram diferenciadas, eram muito bem doutrinadas. Existiam muitos homens sábios naquela época, e ninguém melhor para conhecer a tradição senão o próprio judeu, senão os próprios cristãos que adoravam a Deus. Como é, Senhor, que alguém vai dar garantia a uma mensagem de alguém que está preso, a um detento? Como é que alguém vai ouvir um detento? Como é que alguém vai ouvir um preso? Como é que alguém vai ouvir alguém que foi determinado pela justiça que ficaria até a sua morte dentro de uma ilha? Como darão crédito à nossa pregação? Meu Deus. Aí o versículo 1 começa dizendo assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua mão, na sua destra, as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Para a gente entender isso aqui, a gente precisa ter a mente do judeu. Quem são as 7 estrelas? João, quando escreveu o Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, o último versículo, ele diz: as 7 estrelas são os 7 anjos, os 7 líderes, os 7 pastores. E os 7 castiçais são as 7 igrejas. Quando eles ouviram isso aqui, eles receberam a mensagem. E por que eles receberam a mensagem? Porque eles se lembraram dos salmos.
Salmo 147, versículo de número 4. A Bíblia diz que o Senhor conta as estrelas e conhece cada uma pelo seu nome. Meu Deus, aleluia. Pastor, não entendi quem eram as 7 estrelas aqui, os 7 anjos. Deus estava usando a boca do apóstolo para dizer: avisa para eles que quem está falando conhece cada um deles e conhece o nome. Se conhece o nome, conhece a história, conhece a vida, conhece a família, conhece também o ministério. Eu quero dizer para você que Deus sabe se Deus sabe quem é as estrelas, quem são as estrelas e os nomes dessas estrelas, tu acha que Deus se esqueceu de você, meu irmão? Aleluia. Você acha que Deus esqueceu da sua igreja? Você acha que Deus se esqueceu do seu ministério? Deus está dizendo: avisa João que quem está falando não é um desconhecido, é alguém que conhece a minha igreja. Além de saber quem é os líderes, ele diz: eu ando no meio dos 7 castiçais. É ele dizendo: eu habito no meio das igrejas, eu passeio entre as igrejas para ver se está quente, para ver se está frio, para ver se está morno, para ver se está com autoridade, para ver se está andando certinho, para ver se está alinhado, para ver se está diante da presença. Ele está aqui nesta noite e ele está fazendo uma vistoria nesta casa aqui hoje para saber quem é que está vivo e quem é que não está, quem é que está no dia ruim, quem é que não está, quem é que está bem e quem é que não está. Se ele está escrevendo para você aqui, é porque ele se importa com você. Vou repetir: se ele escreveu para a igreja de Éfeso, é porque ele se importava com aquela igreja. E se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, é porque ele se importa com você, meu irmão. Ele se importa com você. Alguém tem coragem aqui, irmãos? Alguém é corajoso? Eu sou paraense, eu sou do norte. E quem é do nordeste também é corajoso. Esses olhinhos puxados não é de chinês não, irmão, é de paraense. E paraense tem coragem. Carioca tem coragem também? Então empresta a sua mão para Jesus usar ela. Pega na mão de um crente mais bonito que está do seu lado, dá uma sacudida nele, uma sacudida nela para espantar esse frio, e avisa para ele e para ela que ela não está esquecido. Deus está aqui hoje olhando para você dizendo: eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço. Éfeso, você não vai morrer. Se acaba o amor, a igreja morre. Antes que acabasse, Jesus mandou escrever a carta. E significa que ainda restava alguma coisa. Você não vai morrer. Não é porque parou de orar que vai desviar. Não é porque parou de jejuar que vai desviar. Não é porque não está exercendo a função que vai desviar. Deus está dizendo: é só uma fase, vai passar. Eclesiastes 3 foi mencionado: há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de guardar, mas também há tempo de edificar. Uma igreja que estava quase morrendo. E aí o que ele escreveu? Versículo de número 2: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, conheço a tua paciência, não pode aumentar os maus, puseste à prova aqueles que dizem ser e não são, e tu achaste mentirosos. Olha o versículo de número 3: sofrestes e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome, não te. Deus revela àquela igreja 8 qualidades. Por que Deus não desistiu da igreja de Éfeso? Porque quase morrendo, a igreja de Éfeso não foi abandonada por Deus. Por causa daquilo que ele disse no versículo 2 e no versículo 3, o que? As qualidades daquela igreja. Meu Deus, aleluia. Os feitos daquela igreja. Sabe o que Deus estava fazendo aqui? Deus estava fazendo a igreja se lembrar o que elas fizeram, o que ela fazia e quem ela era. Meu Deus, aleluia. Deus não abriu mão de você porque Ele sabe as
as suas qualidades. Ele sabe que você orava como ninguém orava. Ele sabe que aí dentro há de uma chama de pregar ainda. Ele sabe que aí dentro há de uma chama de louvar. Pessoal, você não está abandonada, porque ainda que o amor esteja acabando, tu ainda tem qualidades, tu ainda tem atributos, tu ainda tem dom, tu ainda tem talento. E Deus não me investe em projeto bonito. Ele não vai deixar você morrer. O que Ele está fazendo aqui? Ele está lembrando a igreja quem ela era. Querido, nós precisamos voltar a lembrar quem nós somos em Deus. Está querendo parar por quê? Está querendo abandonar o ministério por quê? Está querendo desistir por quê? Está querendo parar por quê? Ah, pastor, porque eu errei. Ah, pastor, eu pequei. Ah, pastor, eu menti. Ah, mas e aí? O texto diz: eu conheço a tua obra, tu tem trabalho. Eu conheço que tu é trabalhadora. Eu sei que tu tem paciência. Eu sei que tu aguenta um pouquinho mais. Eu sei que tu não suporta aqueles que não são. Eu sei que você tem trabalho, que tu venceste o cansaço. Ele está mais preocupado com as tuas qualidades do que com o teu defeito. Finge que eu não falei. Ele está mais preocupado com as tuas qualidades do que com os teus defeitos. Só quem se interessa pelo teu passado é o diabo. Quando Deus olha para cada um de nós aqui, Ele visualiza o futuro. Se uma igreja que tinha perdido o primeiro amor, tinha deixado o primeiro amor, tinha todas essas qualidades, imagine depois que Deus avivasse ela de novo. Tem gente que parou, tem gente que estacionou, tem ministério que pararam, tem ministério que estacionaram. Querido, é 8 anos. Sofrimento, lutas. Mudamos a doutrina, mudamos a regra, mudamos o culto. Mas o segredo não está nessas mudanças. O segredo está, foi falado aqui de manhã, na nossa constância, na nossa perseverança, na nossa continuidade. Deus está preocupado com isso. Aleluia! Ele está trazendo em memória quem a igreja é. Eu quero que você se lembre quem você era em Deus no primeiro amor. Não quem você está sendo agora. Porque quando eu penso que estou, é um verbo passageiro. É um verbo, é um momento, é momentâneo. Mas aquilo que eu sou anula aquilo que eu estou sendo. Meu Deus, aleluia! Deus chamou para ser o que? Pastor. Então não é o defeito que vai tirar essa unção. Deus chamou para ser o que? Um profeta. Não é esse defeito que vai tirar essa unção. Deus chamou para cantar. Não é as falhas, não é o momento, não é a crise, não é o dia mal que vai arrancar essa presença que Deus depositou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre o teu lar, meu irmão. Aleluia. E aí, pastor, ela tem todos esses atributos. Mas aí de repente a gente se depara com o versículo de número 4. Por que Deus faz ela se lembrar de tudo isso? Para revelar quem ela estava sendo no momento. Versículo 4. Tenho porém contra ti. Isso é Deus dizendo à igreja de Éfeso. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O que fez a igreja perder tudo isso foi ela deixar o primeiro amor. Deixa eu abrir um parênteses aqui para aplicar isso. Eu já ouvi diversas vezes alguém pregando dizendo que esta igreja perdeu o primeiro amor. E não era isso que Deus tinha contra. O que Deus tinha contra é que ela tinha deixado. Existe uma grande diferença entre perder e deixar. Perder, eu saí, levei um guarda-chuva para a rua. Acontece comigo de dentro. Eu vou para a rua, vou no mercado. Igreja, da parte da igreja eu deixo um guarda-chuva, eu deixo alguma coisa, deixo uma palhinha, ou deixo alguma coisa para chamar. Muitas igrejas eu vou acabar esquecendo. Quando eu chego em casa, todo molhado, a esposa olha e diz assim: onde você deixou? Eu olho para ela e digo: deixei o quê, mulher? O seu guarda-chuva, eu estava com guarda-chuva? Estava. Podia ser filho do seu pai, o pastor Manuel. O que aconteceu? Ih, deixei, esqueci. A igreja de Éfeso
abandonou, ela deixou. Abandonar, gente, perder, melhor dizendo, perder o primeiro amor, é eu sair e de repente aquilo aconteceu o quê? Deixei em algum lugar. Quem nunca andou com uma chave, quando voltou para casa, cadê a chave? O que aconteceu com a chave? Você perdeu. Foi proposital? Não foi proposital. Aconteceu. Foi algo imprevisível. Aconteceu. Esqueceu. O problema da igreja não foi que ela abandonou. A Bíblia diz que ela deixou. E o que é deixar? Diferente de abandonar. Perder é algo que eu não estou programado. Deixar é uma decisão, é uma escolha. A igreja não perdeu o primeiro amor, a igreja de Éfeso. Ela deixou. Ela optou por deixar. Porque ela viu que os dias ruins estavam acontecendo e ela foi se acostumando com aqueles dias ruins. Foi se adequando, se adaptando, a ponto de dizer: pronto, parei. Deixou. Escolha. É o que mais tem acontecido hoje. Não só nessa igreja, mas em várias igrejas. Pessoas não estão perdendo o primeiro amor. Pessoas estão deixando. Porque eu errei, eu não vou contar mais. Porque eu falei, eu não vou pregar mais. Porque isso eu não vou mais, eu não vou mais, eu não vou mais, eu não vou mais. E onde está a graça de Deus? Onde está o sacrifício na cruz? A graça não abre caminho para você pecar repentinamente, repetitivamente. A graça te dá a oportunidade de arrependimento. Pecou, errou. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcançou misericórdia. Você deixou. A igreja de Éfeso não perdeu, ela deixou. Ai, irmão, traz aí a sua memória o que você deixou. Quando eu não exerço a chamada que Deus colocou sobre a minha vida, eu estou me matando. Eu estou morrendo. Eu estou parando, porque foi uma decisão, uma escolha minha. Peraí, se ela deixou, foi opcional, foi escolha dela. Se eu fosse Deus, graças a Deus que não sou de Deus, foi você que quis. Então mete o pé, que eu vou colocar outro no lugar. E tem gente que gosta de pregar isso no lugar, e Deus coloca outro no lugar. Ele pode fazer isso. Mas antes dele fazer isso, ele nos dá oportunidade. Nos dá direito à escolha. Nos deixa tomar a decisão certa. Ela deixou o primeiro amor. Mas mesmo deixando o primeiro amor, o Senhor deu uma oportunidade a ela. 3 oportunidades. Aonde está isso, pastor? Versículo de número 5. 3 oportunidades. Primeira oportunidade para a igreja: lembra-te, pois, de onde caíste. Segundo, ele diz: arrependa-te. E terceiro, ele diz: volta às primeiras obras. Aleluia. Glória a Deus. Aqui eu quero caminhar para o fim dizendo para você: olha isso. Mas isso não, senão vai render mais 2 horas. Mas 3 oportunidades para a igreja voltar a restaurar aquilo que ela perdeu. Primeiro, lembra-te onde caíste. Deus te trouxe aqui hoje para te dar oportunidades. Deus te trouxe aqui hoje para você voltar a ser aquilo que Deus te chamou, te ungiu, te vocacionou e te chamou para ser. Deus está te chamando hoje. Pastor, eu errei. Deus só nos dá a oportunidade de lembrar do passado e olhar para trás para ver onde a gente caiu. Aqui, pastor, para quando eu passar no mesmo lugar ou num lugar semelhante, eu já sei: opa, aqui eu tenho que esticar mais a perna, aqui eu tenho que passar mais longe, aqui eu tenho que passar mais rápido, aqui eu tenho que passar mais devagar, aqui eu tenho que ter cuidado. Eu queria que você trouxesse em memória nesta hora o que fez você parar. Aonde foi que você caiu? Só para você, não precisa verbalizar. Você pode verbalizar mentalmente a Deus. O que fez você parar de exercer a sua função? O que fez você parar de ser usado por Deus ou permitir que Deus te use dentro do reino?
Foi um pecado? Foi uma falha? Foi um erro? Foi um defeito? Porque se uma vez que o homem caísse, já determinasse a história, a igreja não teria nem um ano de vida. E só estamos de pé porque a Bíblia diz que o homem pode cair até por 7 vezes. Não é quantidade de vezes, mas sim ele fala das vezes que caímos. Pode cair até por 7 vezes, mas de todas elas o Senhor nos colocará de pé. Lembra-te onde caíste, lembra o que te parou. Talvez o que te parou foi uma palavra mal lançada. Talvez o que te parou foi a ausência de algumas coisas. Talvez o que te paralisou foi a palavra de um pastor, de um líder, de alguém que talvez no ar do momento, no calor do momento, acabou falando aquilo que não devia e te machucou. Lembra daquilo que te parou, pastor? Foi um pecado, foi um erro, foi uma falha, foi uma decisão, foi uma iniciativa, foi uma tentativa. Traz em memória. Porque Deus está querendo pegar isso que o diabo está usando para te acusar todo dia e dizer assim: a partir de hoje eu lanço no mar do esquecimento. Porque maior do que o teu erro são as tuas qualidades. Maior do que você fez é aquele que te chamou. Maior do que aquele que te acusa é aquele que está contigo. Maior do que aquele que está lá fora é aquele que está aqui dentro, que te chamou, te levantou, te ungiu e está te conduzindo aqui hoje. Lembrou? Chama para a tua mão agora. Segundo passo, além de lembrar de onde você caiu, ele diz: arrependa-te. Arrependimento, confissão, derrame diante dele o que fez você parar, o que fez você se esfriar. Porque hoje, se não tiver um pregador de fora, a igreja não se move. Esse ano nós fizemos só com os pregadores de dentro. Os demais anos faremos com pregadores de fora. Porque Deus precisa primeiro tratar internamente para poder usar as pessoas externamente. Glória a Deus, aleluia. Arrependa-te. Se não tivermos um cantor de fora, parece que não dá certo. Se não tiver um pregador de fora, parece que não dá certo. Se não tiver os jargões, se não tiver isso, se não tiver as pirulezas gospel que existe por aí, a igreja não se movimenta, a igreja não reage, a igreja não levanta. E Deus estava dizendo: quer restaurar o primeiro amor, quer restaurar a chama, lembra onde você caiu e se arrepende. Se arrepender é confessar, se arrepender é deixar de lado, se arrepender é lançar no mar do esquecimento, meu irmão. E depois de se arrepender, o versículo termina dizendo: e volta ao que, gente? As primeiras obras. Glória a Deus, aleluia. O que ia incendiar a igreja mais uma vez? Volta às primeiras. Contextualizando, volte a fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Ah, pastor, minha função era só limpar a igreja. Continue limpando. Jesus vai te honrar. Jesus vai te abençoar. Tu vai se manter firme. Pastor, a minha missão era ajudar pessoas, era trazer vidas, era evangelizar. Continue fazendo isso, porque é a chama que Deus colocou sobre a sua vida. Pastor, não tenho dom, não tenho talento, mas Deus me deu condição para abençoar, para ser dizimista. Continue investindo, porque quem investe no reino colhe, e o reino de Deus se encarrega da sua colheita. Pastor, as minhas obras eram louvar. Quem é que louva aqui? Levanta a mão quem louva. Quem já louvou, quem parou de louvar, levanta a mão. Parou por quê? Por que parou? Por quê? Para você que orava, ai Jesus, aquela madrugada, me confronta primeiro. Quando é solteiro, você vive as coisas para o Senhor.
Quando se casa e tem filho, você cuida da sua casa, da sua família, depois você cuida das coisas de Deus. E a chama não era mais como antes. Eu me lembrava que todas 3 horas da manhã que eu levantava para orar, se tornou algo tão profundo que eu nem precisava de despertador, Thaís. O corpo já fazia isso. Está na hora de orar. Era forte demais, era o Espírito Santo que incomodava. Eu dizia, Espírito Santo, me acorda 3 horas da manhã. E eu levantava, ardia o meu coração para orar. Lembra aquela época, você que subia ao monte, Deus falava contigo, revelava você. Lembra você que buscava a Deus, orava a Deus no trabalho, em casa, e essa oração, essa fervente oração acabou? Deus está dizendo, volte das primeiras obras. Volte a exercer, que aí você nunca mais vai depender fogo de ninguém. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Você que pregava, ou você que prega, só pega a Bíblia, só vai ler, só vai estudar. Hoje tem YouTube, coitado. Hoje o pregador nem prega mais, ele imita. Ele só transmite o que ele já ouviu. Ele só repassa a mensagem de outros. Passava horas lendo a Bíblia e rascunhando caderno, e riscando e apagando e dizendo, tá bom, vamos mudar e vai melhorar. E quando chegava na igreja, esquecia até o negócio do banco, abria a Bíblia e Deus usava mais ainda. Nós somos a igreja de Éfeso, temos tudo. Temos de tudo. Temos dons, temos talentos, temos condições, mas está faltando o primeiro amor. Está faltando amor. Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora. Por Deus, eu quero orar por você que orava e parou, que viesse aqui na frente. Você que orava e parou, viesse aqui na frente. Você que mergulhava na palavra, você que se dedicava à palavra, você que pregava e agora parou. Você que fazia alguma coisa pela obra, pelo reino e pela igreja, e por causa de um desgosto, por causa de uma palavra, por causa de uma queda, parou de exercer, parou de olhar para a obra, parou de olhar para a sua liderança, parou de olhar para o corpo da igreja. Se você viesse aqui na frente, eu quero ministrar sobre a sua vida o retorno de Deus, a restauração de Deus. Eu fiz um propósito de oração para a igreja às 3 horas da manhã, e isso me confrontou. Nós somos uma geração cansada, a gente anda muito cansado. Isso é certo. É certo. Nós somos uma geração cansada. Só anda cansado. Levantei 3 horas da manhã, 3h15. Isso porque o despertador tocava e não acordava. A TV que me acordou, minha esposa que me acordou. Fui orar. Estava tão cansado que eu fui orar de joelho 3 horas da manhã, cheio de sono. Mistura tudo isso aí, tu já sabe o que aconteceu. Foi 15 minutos orando até 3h30. E depois o pastor só lembra de acordar de joelho 4h20 da manhã. E ali naquela hora eu fiquei triste. Eu disse, Senhor, me perdoa. Não estou que nem antes. Senhor, parece que falta alguma coisa, falta um pedaço que foi tirado de mim. Deus falou comigo, não, é só uma fase. E toda fase é que nem as estações no ano. Termina uma, entra outra. Termina uma, entra outra. Aleluia. Eu quero orar para que Deus te restaure, meu irmão. Para que Deus te restaure, minha irmã. Para que você volte à santidade. Para que você volte à entrega. Que você volte à busca. Que você volte a ser um crente de verdade. Um crente que interpretava. Um crente que participava. Um crente que se movia. Um crente que estava junto. Que saudade da época, Diácono Breno, que nós, pastores, não precisávamos ficar implorando, vem para a igreja, vem para o culto. Tivemos culto pela manhã, foi uma bênção de Deus. Tinha mais visitantes
Quantos visitantes tinha pela manhã? 6. A metade, pelo menos na igreja, eu acho que não chega nem a metade, trabalha. Outros não, se creio eu. Estive no culto de manhã. Fiquei com meu filho em casa para minha esposa poder sair fazer as coisas com meu filho de tarde. Estou aqui hoje. Vou fazer propósito de novo. Amanhã vamos estar aqui no encerramento. E segunda-feira vou voltar a trabalhar. Porque para os homens até doente eu faço. Para os homens até doente eu faço. Era essa a reclamação de Deus para o povo no tempo em que Deus começou a levantar os profetas menores. E um deles foi Malaquias. Ele olhou para o povo de Malaquias e disse assim: o servo honra o seu senhor, o filho honra o seu pai, o servo honra o seu senhor. Se eu sou o pai, se eu sou o senhor, onde está a minha honra? Ele olha para os homens e diz assim: pega a tua oferta e apresenta aos reis. O povo não ia fazer isso, o povo levava o melhor para os reis, e quando era para Deus, levava o resto. E a Bíblia diz que Deus falou na boca do profeta ainda assim: porque vocês dizem para Deus, tá bom. Ou seja, Deus não liga, tá bom qualquer coisa. Está na hora de restaurarmos esse amor. Em que a gente mergulhava, a gente via, a gente não implorava. Não precisava fazer 7 dias de campanha, 7 dias de propósito, 7 dias disso, 7 dias de aquilo, 7 dias campanha, mini vigília, isso, aquilo, aniversário. Bastava ter um culto, escola dominical, culto doutrinário. Bastava ter um culto na semana e eu já estava ansioso. O diácono Breno vai estar ministrando este louvor. E enquanto ele ministra esse louvor, eu queria que você fizesse que nem essa igreja, se lembrasse, confessasse e voltasse a praticar agora. Agora.